Irai-vos e não pequeis. Esposa, sede submissa ao seu marido. Nem os avarentos, nem os devassos vão entrar no reino. Mas e se a galera crente aí foi avarenta? Como é que é isso, Sueli? Explica pra mim. O que esses textos estão querendo dizer? Paulo tá falando que a gente pode ser irado? Como é que é isso? Ô, coléricos, como é que ficam vocês? É isso aí, galera. Estou aqui novamente depois de meses pra gente fazer aquela nossa live de estudos, né? Hoje eu fiquei refletindo muito durante a tarde e o Espírito Santo tocou no meu coração para falar com vocês exatamente sobre esse texto de Efésios 4 e 5. Vão chegando aí, vão acenando, tudo bem? Estava com saudade da nossa live, né, de estudos. Eu andei muito cansada nos últimos tempos, né? Que eu tava aí grávida, gestante. Dessa forma aí, tava difícil da gente se concentrar, sobrar um tempinho. É neném, é choradeira de criança. Mas agora o Aleph tá aqui, ó, na babazinha dormindo. O Adam tá com o Eric. E agora eu consigo conversar com vocês aqui um pouco mais de paz, né? Porque como é que vai fazer live com criança chorando e solicitando? Não tem como, né? Mas, então, vamos lá. Live surpresa, do jeito que a gente gosta, para pegar vocês aí nesse domingão, 8 horas da noite, 2 minutos para as 8 horas da noite, domingão, para começar a semana com aquela energia de crente, né? Porque agora Efésios 4 e 5, você vai ter aí bastante ensinamento sobre como que é de fato o crente transformado. Porque não adianta falar que é crente que crê no Messias e continuar, né, como o velho homem, fazendo todas as coisas como o velho homem. E o que é esse negócio de velho homem? Quais que são as práticas do velho homem? Explica pra nós, Suelen. O que é esse povo aí que fala de filho da desobediência? Vamos lá. Vamos começar a nossa live. Efésios 4, abre a Bíblia aí e vai acompanhando, mas conecta aqui, fixa aqui pra você entender o texto. Mas se quiser acompanhar, vamos juntos, tá bom? Tô aqui com a versão da, acho que é da Ark, não sei, acho que é Ark. Mas a Bíblia online, que eu gosto de fazer por aqui, porque daí eu vou lendo, né? Mas também pode acompanhar pela Bíblia a mensagem, às vezes eu faço por ela, mas é na linguagem de hoje. Então, vamos usar a linguagem mais que a gente conhece, né? Quando as pessoas ficam repetindo os textos, pra gente saber a palavra mais antiga mesmo, né? Naquele termo mais difícil de entender. E eu vou explicar pra vocês a palavra que você lê, que se repete aí, você fala e não entende, tá bom? Mas depois recomendo vocês a ouvirem esse texto. Acabei de ouvir, inclusive, Efésios 4 e 5 na Bíblia a mensagem, para que vocês possam ter um entendimento na linguagem contemporânea, que fica mais fácil para vocês, tá bom? Mas aqui vamos pegar a palavra, o que quer dizer, tá certo? Tá começando agora, quem chegou aí tá começando agora. Tava dando uma pequena introdução para vocês, mas vamos lá. Começando aí, Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, Paulo, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Vocação, né? Como que é digno, como é que foi dada essa vocação? É uma vocação, então um dom, algo que Deus deu para vocês, certo? Para quem, não, com quem foste chamado. Então, para quem foi chamado. Então, existe um chamado, não é para todo mundo, certo? Com toda a humildade e mansidão. Humildade e mansidão. Muitas pessoas confundem o que é humildade. Humildade, galera, não é aquela pessoa quietinha, simplesinha, que fica quietinha, fala baixo, fala pouco, né? Tem dificuldade de se expressar. A gente tem essa figura, esse arquétipo do humilde, né? Mas humildade não significa isso. Humildade é você saber o que você é e o que você não é. Então, ser humilde é saber reconhecer aquilo que você é e saber reconhecer aquilo que você não é. Porque a gente não é tudo e também não é nada, né? A gente sempre tem alguma coisa positiva e alguma coisa negativa. E quando a gente é humilde, a gente consegue melhorar, mudar, porque a gente consegue entender aquilo que a gente precisa corrigir, certo? Então, humildade é um exercício que todo mundo tem que fazer, principalmente os coléricos, certo? Principalmente eles têm muita dificuldade, o melancólico um pouquinho também, mas o colérico se expressa mais, então ele realmente tem mais dificuldade, certo? E mansidão, mesma coisa também. Precisamos ser mansos no ouvir, no falar, no aprender, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos não é tipo assim, meu Deus, eu não te suporto. Não, suportando é de suporte, de suportar, de ajudar, de colaborar uns aos outros, né? Então, um ajuda o outro. Isso é congregação. Isso é estar unido em igreja. Então, suportando-vos uns aos outros em amor, né? Então, você tem que suportar, você tem que dar suporte em amor aos outros.
Todo o suporte é amor. A Bíblia, o ministério, né, a salvação, o chamado que Jesus nos deu, né, Yahushua, Jesus, fale como faz mais sentido para você. Mas esse chamado, ele tá sempre conectado com amor. Se você fizer as coisas que não tem amor, não adianta, de nada vale. Tudo é amor. E o amor, a gente vai falar mais pra frente, o contexto de amor, mas a maioria das pessoas hoje em dia não amam. Elas não sabem o que é amor, né? Então, pra amar, precisa conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, você sabe o que é amor. 1 Coríntios 13 diz o que é amor. Então, a maioria das pessoas hoje não conhecem a Deus. Elas dizem que conhecem a Deus, mas elas não sabem amar, certo? Então, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, paz. Vocês foram chamados para a paz, né? Para ficar em paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados, ou chamado novamente, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Lembre-se que sempre que a Bíblia fala esse todos, Paulo está falando para a igreja, ele está falando para os crentes, ele não está falando para ímpio, né? Então, um Deus e Pai de todos, né? Nem todo mundo é filho de Deus, certo? Então, Pai de todos, todos da igreja, todos a quem ele está entregando a carta, todos aqueles que são salvos, todos aqueles que são eleitos, certo? Então, o qual é sobre todos, por todos e em todos vós. Então, o Espírito Santo, ele habita nos eleitos. Todos os eleitos precisam ter o Espírito Santo. Tem uma só fé, né? Fé no Messias. Um só batismo, batismo espiritual. Aí entra a questão do batismo aqui, já falei muito sobre isso, mas o batismo das águas, ele era um batismo para arrependimento, que precedia a vinda do Messias, qual João Batista fazia. Era uma demonstração pública de fé, tá? Quando Paulo começou o batismo, né, da questão, tinha também o batismo das águas, mas ele fazia a imposição de mãos, que era o batismo com o Espírito Santo. Naquela época tinha a chuva temporã, então os discípulos estavam batizando e as pessoas recebiam os dons do Espírito Santo, recebiam dons para curar, para profetizar, para todas as coisas que vocês sabem, dom de línguas, né? E o dom de línguas era daquele jeito que eu expliquei já para vocês, que era poder de falar em outros idiomas, né, de pregar, porque todos os dons, quando eles recebiam, né, nesse batismo do Espírito Santo, era para o quê? Para evangelização, para expansão do evangelho, certo? Então, essa expansão do evangelho era possibilitada através desses dons, que os apóstolos, né, e todos eles que batizavam, acabavam tendo isso. Tanto é que tem lá, acho que Pedro, que fala assim, esses sinais vão preceder os que forem batizados. Se pegarem serpente, tomarem alguma coisa mortífera, não vão morrer. Se pegarem serpente, vai você pegar hoje serpente, vai você tomar um trem. Tá morrendo o tempo inteiro, né? Toda hora morre, doença toda hora. Não era assim, né? Então, mudou, não é mais daquele jeito. Então, o batismo hoje, só ele posso me batizar? Pode, quiser dar um mergulho lá, batizar nas águas e mostrar pra todo mundo, né, demonstração pública de fé, que você crê no Messias, beleza, não é pecado, não é errado, você pode fazer. Agora, é obrigatório? Não. Aí a pessoa vai falar assim, mas Sueli, mas tem aquele texto, né, que se você não for, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por que será que a Bíblia falou, mas quem não crer e for batizado será condenado? Só para pensar um pouquinho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Beleza, eu tô crendo e tô sendo batizado. Beleza, tô salvo, não tô fazendo nada de errado. Agora, aquele que não crer já está condenado. Não falou aquele que não crer e for batizado já está condenado. Então, esse negócio de falar que batismo é obrigatório, já manda aí o ladrão na cruz lá, que aí já acaba logo com esse argumento. Acabou, a conversa acaba em 5 segundos, né? Você, mas tem que ser batizado para ser salvo. Não, pessoal, ladrão na cruz. Tá, vai lá, ladrão na cruz. Só fala isso, já tá tudo resolvido. Porque ele creu ali, mas ele não teve tempo para se batizar, ué. Será que Deus não sabia que ele iria ali na cruz aceitar? Por que não deu um jeito dele dar um mergulhinho antes? Não existe isso, entendeu? Se era para batizar, se era necessário, então ele não podia ter sido salvo. E o próprio Messias falou para ele, verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, desculpa, mas esse é o texto. Então, se a pessoa quiser falar e tal, pode falar, beleza, cada um crê no que quer, mas assim, aqui tá o que a Bíblia tá falando. Então, eu escolho crer na Bíblia. Então, é isso que a Bíblia me diz. Certo? Então, sobre batismo, é isso aí. Vamos lá, continuando aqui, para quem chegou agora, Efésios 4, versículo 6, né? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Olha que interessante. A graça foi dada a cada um de nós, tá falando pra igreja, segundo a medida do dom de Cristo. Ué, mas cadê o livre-arbítrio aqui?
A graça foi dada, presente, foi dada. Não é assim, não, Deus, não quero a graça não, muito obrigada, tá? Eu tô usando aqui meu livre-arbítrio para recusar a sua graça. Não parece fazer muito sentido. A cada um de nós, eleitos, igreja, já expliquei esse negócio do nós de todos aqui. Segundo, ou seja, conforme a medida do dom de Cristo. Então, não é conforme você busca, conforme você crê, conforme você... quanto mais você fizer coisas boas, mais você vai ter galardão, mais você vai ter fé, mais você vai ter a graça na sua vida. Agora começou a pecar, aí já a graça já vai embora, né? Quer dizer, tira, põe, perde salvação, ganha salvação. É uma zona, e não existe isso. Isso é livre-arbítrio, é confusão teológica aí de humanista, né? Evangelho humanista. Então, faz a gente ficar louco, maluco, né? Cada dia, ai meu Deus do céu, pequei hoje de novo. Ih, agora não tô sem... Nossa, agora... E se eu morrer e tiver pecado ontem, já era, né? E se eu não me confessei pro padre, já era, né? Aí fica difícil. Então, a medida do dom de Cristo não é o seu dom, não é a forma com que você faz as coisas, é o dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, dizendo que Messias é o mesmo que desceu, o mesmo que subiu, né? Confirmando. Aquele que desceu, aí o 10 confirma. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, o que o Messias veio fazer? Ele veio aqui para poder executar o livre-arbítrio dele? Não, ele veio aqui para cumprir as coisas que o Pai mandou. Ele mesmo fala lá em João, né? Eu vim para salvar aqueles que o Pai me deu, né? Eu vim para cumprir, fazer a vontade do Pai que está no céu. Eu não veio para fazer a vontade dele. Tanto é que sempre tinha tempo para tudo, né? Quando ele falou lá, antes de morrer, né? De ser preso e ir para depois na ceia lá com os discípulos, ele falou, ainda não é tempo, não é chegado o tempo, tá chegando o meu tempo, né? Então, todo o tempo inteiro, os discípulos, vamos lá, vamos fazer aqui, vamos fazer a revolução, aquela história. E Judas, inclusive, ele achava que o Messias, quando viesse pelas profecias, que ele ia ser um guerreiro, que ele ia lutar por tudo, que ele ia fazer acontecer. Quando ele viu aquela pessoa mais tranquila, mais mansa na maior parte do tempo, né? Porque ele quebrou tudo lá no templo, lá, né? O cara tava comercializando as coisas, ele saiu quebrando tudo. Foi estressante o negócio. Não foi assim, pessoal, você poderia se retirar aqui do templo. Não é lugar de fazer comércio, não. Ele saiu quebrando, derrubando mesa. Então, o Messias, ele tinha disso, né? Então, o Judas, ele achava isso. Então, quando ele foi entregar o Messias, tudo isso estava predeterminado, ele tinha que fazer o papel dele, né, na história toda, e ainda bem que ele fez, porque se ele não tivesse feito, o Messias não tinha morrido, o Messias não tinha confirmado, o Messias não tinha concretizado, então alguém precisava fazer o trabalho sujo, e Judas foi escolhido para isso. Por quê? Porque desde o ventre já tinha sido escolhido, ele já era ruinzinho, e ele já, não adianta, ele podia ter andado com o Messias, ele podia ter, sei lá, ter feito muito mais, passado muito mais tempo com o Messias, ele podia ter feito tudo, ele não ia crer, ele iria continuar fazendo isso, era o caminho que foi trilhado para ele, ele nasceu para isso, tá? Coloque isso na cabeça de vocês, todo mundo tem um propósito, a Bíblia fala que Deus cria o ímpio, né, pro dia do castigo, então não tem essa, esse negócio do evangelho humanista confunde a nossa cabeça, mas se você pegar a Bíblia, sentar e ler, o Espírito Santo vai revelar para vocês, e revelar, não é assim, aparecer uma luz no seu quarto, não, aí você vai ler e você vai falar, caraca, eu tô entendendo, nossa, mas é isso, aí você pode fazer uma pesquisinha, né, vai lá, ver se é isso mesmo e tal, faz um contraponto, né? Usem o raciocínio, a capacidade psicológica de vocês de compreensão e peça, né, obviamente, pro Espírito Santo ajudar vocês a entender o que você tá lendo, né? Porque todo mundo que for alfabetizado consegue ler e entender, né? Então, claro, a gente tem o analfabetismo funcional, a gente tem várias coisas no Brasil e em outros lugares, mas é óbvio que se o Espírito Santo tá ali te revelando, pode ser o que for. Você pode estar bêbado, você vai entender a palavra, tá? Mas não é pra estar bêbado, tá bom? Não tô falando pra ninguém ficar bêbado aqui, não. É modo de dizer, tá? É só uma hipérbole aí. Beleza. Então, continuando. Aquele que desceu, tá. Então, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Aí, Sueli, tá vendo aí, ó? Aí, ó. A igreja aí. Olha o templo aí, ó. Um é profeta, outro é apóstolo, outro é pastor, outro é doutor. Isso aqui, pessoal, é um texto para poder mostrar para vocês que ele deu diferentes dons para cada um dos seus. Porque a gente sabe que igreja somos nós, né? Somos nós, igreja somos nós. Isso é bom. Então, o que acontece? Esse texto tá mostrando isso. Depois você pode dar uma pesquisada ali na hermenêutica, faz ali a questãozinha, vocês vão entender que é isso mesmo, tá? Já tô dando o negócio já pronto pra vocês. Mas,
É as funções, é para poder mostrar que cada um tem um dom, cada um tem uma função no ministério, cada um tem uma forma. Então, o que é apóstolo, o outro é profeta, né? Naquela época fazia profecia e tal. O outro era evangelista, que expandia, ia contar, ia trazer mais pessoas. E os outros pastores que iam conduzir, né? Pastor conduz. E outros doutores que eram as pessoas que eram os doutores da lei, que estudavam mais, falavam mais, pregavam a palavra, tinham mais sabedoria e mais conhecimento. Tá? Então, o 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, isso aqui é o objetivo do porquê. Yahweh coloca ali as funções. Então, ele quer que a gente se aperfeiçoe. Quando você vai estudar um assunto, de tudo, no mundo, na vida, você não quer se aperfeiçoar, você faz uma faculdade, você faz um curso, você faz algo assim, e tem alguém pra te ensinar? Então, tem o professor, tem aquele que cadastra, fazer um curso online, tem aquele que faz o vídeo, tem aquele que edita o vídeo, tudo isso para aperfeiçoamento da pessoa naquele conhecimento. Então, a Bíblia também faz isso, Deus também faz isso, ele aperfeiçoa, ele tem uma forma do evangelho acontecer, né? Então, o aperfeiçoamento dos santos vem pela diferença de dons de cada um, de cada função, que é assim que Deus abençoa os seus eleitos, tá? E aí, continuando, ele fala aqui, ó, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, as funções, as diferentes cargos, digamos assim, né, que as pessoas podem colocar, eles não é uma coisa de empresa, CNPJ, que nem a gente vê hoje, mas Deus te dá um dom. E esse dom você tem que utilizar para a obra dele, né? Você tem que se edificar, melhorar, edificar o corpo de Cristo. Então, se você tem o dom da palavra, você tem que pegar e falar de Deus. Se você tem o dom da oração, você tem que orar pelas pessoas. Se você tem o dom do dinheiro, você tem que pegar e ajudar as pessoas dando dinheiro. Se você tem o dom de lavar louça, você vai lá e vai ajudar as pessoas lavando louça. Você tem o dom de ouvir, você vai alugar o seu ouvido para alguém. E assim sucessivamente. Então, aplicando para os dias de hoje, todo dom, todo talento, tudo aquilo que Deus coloca para você, você tem que usar para abençoar, servir, né? O propósito da sua vida está em servir. Coloca isso na tua cabeça. Tu tá mal, tu tá com vazio, tu tá chateado, tu tá bolado em casa, tu tá em depressão. Vai servir alguém. Vai fazer alguma coisa. Você vai se sentir útil, vai se sentir melhor. Esse é o teu propósito. Não adianta ficar com a cabeça vazia. Que nem esse ditado popular que fala o quê? Mente vazia, o que é? A oficina do diabo. Por que é? Começa a botar pensamento em você, começa a fazer um monte de coisa na sua cabeça e você fica na merda. Aí você vai ficar lá, desculpa o perdão da palavra, inclusive não pode ficar falando palavrão, vocês vão saber, eu vou falar de novo ali. Aí na merda, né, palavrão? Meio negócio meio de carioca, né? Tá na merda, negócio de carioca, né? Mas cuidem com as palavras, vocês vão ver que esse texto, inclusive, fala disso, não fala palavras torpes. E eu tenho que cuidar com isso, porque esse negócio de carioca, palavrão é vírgula, né? E eu já mudei muito, melhorei muito, mas de vez em quando eu falo merda. Ai, vamos lá. Não pode não, gente, tem que corrigir isso aí, tá? Então, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. O que é um menino inconstante? É aquela, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô ali, hoje eu tô super apegado a Deus, amanhã eu não quero saber de nada. Então, o menino inconstante é esse que não tem constância no que faz. Hoje eu vou ler 3 capítulos da Bíblia, amanhã eu não leio mais nada. Hoje eu vou orar e vou ficar aqui, vou fazer um jejum, aí daqui uma semana eu só faço cagada. Então, não é pra ser menino inconstante, é pra ter uma frequência, pra ter uma vida dedicada. Não é pra você ficar consumindo só culto em templo, né? Eu já falei sobre isso aqui. A minha opinião continua a mesma, mas eu sou um pouco mais flexível em relação a isso. Por quê? Eu entendo que pessoas sozinhas, solitárias, elas precisam ter um vínculo, né, social. Não adianta, você tem que ter um social. E isso para pessoas expansivas ou não. Pessoas frias, elas têm que vencer aquela inércia dela, o fleumático, o melancólico tem que vencer aquela inércia, aquela vontade de ficar quietinho em casa e expandir. E a melhor forma de expandir é entre o povo de Deus, né? É claro que tem as igrejas que tá tudo errado, tem as doutrinas erradas, as pessoas também falam um monte de besteira, a pregação no pastor às vezes tá tudo errado. Só que o social, você congregar ali, se você é sozinho, se você tem filhos, até positivo, dependendo da igreja que tu vai. Agora, se vai em igreja pentecostal, você sabe como é que é, já falei aqui. Começa a receber aí um monte de demônio, né, gente? Desculpa, mas é isso aí, é assim que é. E vai ver meu estudo aí, se ficar com raiva de mim, desculpa, mas vai indo na fé que você vai entender o que eu tô falando. Uma hora vai chegar no conhecimento, mas usa, né, o fato de ter uma igreja local, se você é uma pessoa sozinho, para isso. Para ter um social, para congregar, mas não espere, ouça bem. Não espere estudar a palavra de Deus nas igrejas, tá? Nos templos de pedra. Não espere. Se você achar que é assim, tá batida minha meta de crente, nossa, minha semana vai ser maravilhosa. Fui lá no templo, lá, ouvi a palavra, nossa, saí de lá emocionado, chorei pra caramba, acabou. A semana vira, você vai lá, sua semana tá lá, já faz tudo cagado de novo, aí tem que ir lá voltar. Uma vez por semana pra tomar o shot de, né? O shot de crente. Uma vez por semana. Só que aí o que acontece? Na semana, esqueci Deus.
Se Deus, por quê? Porque eu tenho trabalho, eu tenho filho, eu tenho um monte de trampo pra fazer, um monte de coisa pra fazer. Não, eu já vou lá sábado ou domingo na minha igreja, tá tudo certo, né? A pessoa pensa isso, mas tá tudo errado. Então, dependendo da forma com que você leva essa visita ao templo, você se torna um consumidor espiritual e não um estudioso da palavra. Você é um ouvinte, você é um emocionado, mas você não é um estudioso da palavra, você não é um convertido, tá? Então, pensem bem sobre isso. É importante, sim, que vocês tenham uma comunidade, que vocês se envolvam. Não é pra ficar trancado em casa. Descobri a verdade, despertei, agora eu vou ficar aqui isoladão. Não, vai fazer besteira. Vai ficar com a mente vazia, vai ser oficina pro diabo, vai ser atormentado por demônios, entendeu? Depois vai ficar em depressão e tal. Então, assim, ó, na medida do possível, né? Sanguíneos, muito expansivo, emocional, se relaciona, mas também não pode ficar só nisso, tá? Você tem que ter um tempo seu de introspecção, ficar mais quietinho, né? Colérico, a mesma coisa. Eu falei dos frios. Então, a ideia, pessoal, é o seguinte: teu temperamento é um, você tem que forçar a ser o teu temperamento inverso, através da sua personalidade, do seu comportamento. Então, aquilo que é mais fácil é a execução do seu próprio temperamento, que vai ser super fácil. Quem é expansivo com facilidade. Quem é introspectivo, quem é introvertido, quem é frio com facilidade. Então, o que eu tenho que procurar? Se eu sou frio, eu tenho que procurar ser expansivo, eu tenho que procurar ser quente. Se eu sou quente, eu tenho que procurar ser frio. Na maior parte do tempo? Não. Equilíbrio, né? Sabe quando é que você amadureceu? Quando as pessoas não conseguem saber qual é o seu temperamento. Quando as pessoas tiverem dificuldade para poder dizer qual é o seu temperamento, significa que a sua personalidade amadureceu tanto que ela ocultou ou limitou a atividade do seu temperamento. Então, o que acontece? Você fica uma pessoa incógnita, ou seja, você é tudo ao mesmo tempo. Então, um dia você tá fleumático, outro dia você tá melancólico, outro dia você tá sanguíneo, outro dia você tá colérico. Porque você escolhe a forma com que você vai se comportar em cada ambiente, em cada local. E isso é sabedoria, né? Não é porque você é colérico que você vai sair brigando com todo mundo. Você vai sair usando a tua ira, que você vai chegar nesse texto aqui, né? Porque você é colérico. Eu sou colérico, desculpa aí. Não. E não é porque você é fleumático, você é calmo demais, que alguém vai te contar uma coisa e você não vai, né, se emocionar ali. Você tá emocionando pra dentro, mas demonstra, né? O fleumático é recebendo a notícia e passando a notícia de que alguém morreu, é a mesma coisa, assim, né? Ou então, precisava te falar, fulano morreu. Ou então, morreu? Morreu. Quando é que vai enterrar? Entendi. Esse é o fleumático. Só que por dentro ele tá sentindo pra caramba, entendeu? Mas é assim. Então é diferente, mas cada um precisa, então, entender todos os temperamentos e usar isso a seu favor. Não é estudar o temperamento, estudar a personalidade, ter o autoconhecimento para se idolatrar, para se amar, para se colocar à frente do outro, mas usar o autoconhecimento para evoluir, amadurecer e melhorar os seus relacionamentos. Essa é a principal função que eu acredito do autoconhecimento, tá? Quando o homem usa o autoconhecimento para se vangloriar, ele tá colocando no lugar de ídolo. Então ele tá se colocando à frente de Deus, ele é um idólatra, tá? Então não façam isso. Continuando. 15, Efésios 4:15, para quem chegou agora. Antes, seguindo a verdade em amor, volta de novo lá o amor. Crescemos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado. Então a gente tem lá, né? A igreja é o que? A igreja, aí a cabeça é Cristo, aí os braços são as igrejas, as pessoas, cada um com a sua função, mais ou menos assim. Analogia aqui, tá? Simbologia. Bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Então cada um tem uma funçãozinha. Não é pra você ser igual ao seu irmão, é pra você ser diferente dele. Por quê? Porque cada um vai ter um papel ali, tá? Para a sua edificação, sempre em amor. Amor, essa é a palavra. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Faz um círculo bem grande nesse daqui. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais, ou seja, outrora a gente andava, como andam também os outros gentios, aqueles que não são convertidos, não têm o Messias, não têm a graça, na vaidade da sua mente. A Bíblia fala o tempo todo de vaidade, e aqui na vaidade da sua mente, ou seja, a nossa mente, ela prega peças o tempo inteiro. Quando a gente usa o autoconhecimento para se vangloriar, para se colocar em primeiro lugar, para se colocar à frente dos irmãos, e esquece a empatia, esquece que nem todo mundo vai ter a mesma capacidade de assimilação que você, nem todo mundo vai estar na mesma página que você, e as pessoas têm o tempo para tudo. Essa é a predestinação, é entender que as pessoas têm tempo para tudo, Deus tem tempo para todas as pessoas em cada momento. Então, se você tá olhando um amigo teu hoje que ele parece um ímpio, ore por ele, porque pode ser que um dia Yahweh venha na vida dele, o Messias apareça e ele mude completamente e seja o novo homem, como você hoje é. Então, a predestinação, todo esse conhecimento que Paulo traz para nós, precisa ser um conhecimento que edifica no sentido de você olhar pro teu irmão pecando, fazendo um monte de cagada e você ter pena dele. É você olhar e ter empatia, você orar por ele, não ficar lá, ó lá.
Olha lá o perverso, olha lá o ímpio, olha lá, pecando de novo. Não, isso tem que causar tem que te constranger. Porque você sabe e ficar feliz, porque você poderia estar no lugar dele, você poderia ser ele, você era ele. Em outra circunstância, em outra característica, em outra proporção, mas você era ele, entendeu? Só que Yahweh teve pena de você, teve dó de você, teve misericórdia de você e te tirou dessa confusão e te mostrou a verdade. Então, seja grato por isso, né? E olhe para o outro não com soberba, não com vaidade, não deixa a sua mente te controlar, suas emoções te controlar, ao passo que você use isso de vaidade para se vangloriar porque você é um eleito. Não bate no peito e fala, eu sou um eleito, você é tudo ímpio perdidaço. Não faça isso. Essa é a vaidade da sua mente. Não deixa, tá? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tá falando dos ímpios, né? Tá falando dos filhos da desobediência, você vai ver no próximo texto ali no 5. Então, eles estão entenebrecidos no entendimento, eles estão tudo perdido, tudo confuso, separados da vida de Deus. Não existe uma vida de Deus, não existe uma vida de ministério, não existe uma vida de pregação, não existe uma vida de ajuda, de amor ao próximo. Não existe isso, tá? Por quê? Porque tem ignorância neles. Então eles não têm o conhecimento. Então se a ti foi dado o conhecimento, amém, aleluia, agradece a Deus, porque ele que te deu, ele te chamou, né? Que bom, né? Então eles estão na ignorância. Por quê? Porque são duros de coração. Então o coração de quem ainda não é convertido é duro, porque tá endurecido pelo pecado. E aí o Espírito Santo entra lá e limpa, e amolece, e produz os frutos. E aí seus olhos se abrem e você crê no evangelho. Então não tem essa de você dizer assim, um dia pregaram pra mim e eu aceitei Jesus, eu aceitei. Entendeu? Eu aceitei. Vem, tá me dando esmola, eu vou aceitar. Não existe. Não existe. Tá? Então o coração dos ímpios está endurecido pelo próprio Deus. Certo? Então se o seu coração tá mole, você crê no evangelho, você tem empatia, você sofre pelas pessoas, enfim, agradeça. Porque o seu coração está amolecido. O evangelho entrou. Entendeu? Que bom. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, veja bem, olha isso aqui. Isso aqui é sério. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Veja só, a gente tem que ter razão, mas a gente tem que ter emoção. A gente tem que ter sentimento. O que é o amor? O que é o amor? Né? É um pouco de razão, um pouco de sentimento, um pouco de emoção, né? Então, nem muito pra lá, nem muito pra cá. Equilíbrio, é isso que a gente tem que pedir pra Deus. E esses são os que perderam o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Peguei aqui a tradução aqui pra vocês, pra saber o que significa, né? Isso é mais com detalhe. Então, os quais, havendo perdido todo o sentimento. Aqui Paulo, ele tá se referindo exatamente à rejeição da verdade e à escolha de seguir os seus próprios desejos pecaminosos. Então, se eu deixar a minha carne falar mais alto, ixi, é só os frutos da carne. Você vai lá em Gálatas lá e vê. Tem os frutos do Espírito e os frutos da carne. Então, os frutos da carne é só porcaria. Toda vez que você deixar a sua carne agir mais do que o seu espírito, você vai ser egocêntrico, você vai fazer tudo pra você, por você. Não existe mais algo pelo próximo. E até o que você faz pelo próximo é um motivo egoísta. Dentro de você tem todo motivo egoísta. O bem que o ímpio faz é um bem em benefício próprio, tá? Que não aparenta, que não dá pra saber, porque só Deus que sabe do coração de cada um. Então não adianta a gente julgar. A gente acha que o cara é ímpio, a gente acha que tá fazendo, mas lá dentro do coração dele tem a intenção do que ele faz. Inclusive, essa questão de intenção e motivação do que a gente faz é nada mais nada menos que o estudo das 12 camadas da personalidade. Porque as 12 camadas, cada camada diz, você faz o que você faz por quê? Qual é a motivação do que você faz? Basicamente, né, bem simples a forma de falar, é isso. Então, por que você faz? Dependendo da camada que você tiver, você tem uma motivação para fazer o que você faz, certo? E tem mais detalhes, mas enfim, só resumindo pra vocês. Então, o que acontece? Você serve os seus próprios desejos pecaminosos. Então isso é perder todo o sentimento. Então perderam uma sensibilidade espiritual, perderam a sensibilidade de discernimento. Nunca tiveram, né? Porque não perderam, deixaram de receber, podemos colocar assim. Então significa que eles são o quê? Insensíveis às implicações morais e espirituais das suas ações. Então eles acham fazendo tudo certo. O ímpio, você falar pra ele que ele tá traindo, que ele tá adulterando, que ele tá fazendo um monte de coisa, pra ele é normal, né? Lei de Telem, né? Faz o que tu queres, há de ser tudo a lei, né? Então ele tá fazendo algo que ele, não tô ferindo ninguém, eu tô fazendo aqui, tô vivendo a minha melhor fase, tô fazendo aquilo que eu quero fazer, não faço mal a ninguém, tá tudo bem. Só que tá errado, só que ele que tá. Por quê? Porque ele não tem uma consciência moral, ele é insensível às ações dele. Então ele não sabe, ele realmente não recebeu, né, essa noção do que é certo e que é errado.
É claro que um ateu tem a noção do que é certo e que é errado. Entende o que eu quero dizer, pessoal? Tô falando aqui de atitude carnal, de coisas pecaminosas, né? Adultério, traição, mentira, matar, roubar, estuprar. Tem essas coisas ruins mesmo. Pensa nas coisas ruins. Tudo isso aí, né? Egoísmo e tal. São as implicações morais, tá? Mas, é claro que um ateu, ele, mesmo ele não tendo Deus, ele sabe ler o Código Civil ali, então ele sabe, ele não pode andar pelado na rua, ele não pode fazer isso, ele sabe o que é certo e o que é errado nesse sentido, tá? Mas tô falando aqui de coisas espirituais, nível espiritual. Então, segundo o texto, né, se entregar à dissolução. O que seria essa dissolução? É a vida imoral, é uma vida dissoluta, talvez, essa palavra, não sei, mas seria... Ela tá dissolvida, não sei, não é essa palavra, mas ela tá... Pronto, a palavra é desassociada, seria isso, né? Uma dissolução desassociada. Então, é uma vida imoral, desregrada e depravada, é só entregue a isso, né? Essas pessoas, elas se renderam completamente a esse estilo de vida. É um estilo de vida pecaminoso, permissivo, ignora valores éticos e morais. Não existe isso nessas pessoas, tá? Que é o velho homem, que você não deve ser. Se você é convertido, tem a mensagem, você não deve fazer isso. Para com avidez, cometeram toda a impureza. Paulo tá falando que as pessoas estão ansiosas e ávidas para se envolverem em comportamentos pecaminosos e impuros. Fica pensamento toda hora obsessivo de coisas ruins, pensamento intrusivo para fazer coisa ruim, para pecar, né? Então, eles não se afastaram de Deus, mas também, não só se afastaram de Deus, mas eles estão ansiosos para entregar as práticas imorais. Basicamente é isso que tá falando aqui. Então, esses caras aqui, eles não são crentes, tá? Então, se você é um crente e tá fazendo isso aqui, que tá alguma coisa errada contigo, irmão. O que tá errado aí? Vamos ver que brecha é essa que tá aberta aí? Como é que você todo dia pede perdão, todo dia erra? Tudo bem, a gente sabe que é assim a vida do crente, mas peraí, vai ficar caindo todo dia no mesmo pecado? Tá vivendo em pecado. Se tá caindo todo dia no mesmo pecado, o que tá acontecendo? Que oração é essa? Que você se arrepende e no dia seguinte você tá lá? Tá arrependendo de verdade do coração? Doeu o pecado? Entendeu o que é errado? Porque não pode, é o que tá aqui. Então, que fruto é esse do Espírito Santo que não tá solidificando em você? Será que realmente é um fruto do Espírito Santo ou é fruto da tua carne disfarçado de fruto do Espírito Santo? Pensa nisso. Certo? Então, Efésios 4:20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tem os ouvidos, né? Se você ouviu mesmo, foi lá e nele foste ensinado, como está a verdade de Jesus, que, quanto ao trato passado, velha aliança, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então, sempre a Bíblia compara, né, o período anterior com uma coisa mais física, um culto mais físico, os rituais. E sempre quando ele fala da nova aliança, é espírito, é sangue, é um negócio mais diferente aí, tá? É nessa renovação diária, certo? Não é ficar batendo cordeiro, expiação de pecados assim, não é nada físico, não tem que fazer sacrifício mais, né? Ah, vamos lá. Você pode fazer jejum? Pode. Você pode comemorar as festas bíblicas? Pode. Mas não é obrigado você fazer isso, não é uma ordenança. Antigamente, tudo que era ordenança era obrigatório. Se você não fizesse o que era ordenança, você não estava expiando pecados, não estava adorando a Deus, não estava prestando o verdadeiro culto, tá? Hoje não. Hoje o verdadeiro culto é com o seu corpo. É o seu corpo que é o templo. Então, sua mente, seu corpo, tudo é o templo do Espírito Santo. Então, é ele que você tem que entregar, é ele que você tem que manter limpo, é ele que você tem que... A renovação da sua mente, né? Porque a mente controla o resto do corpo. E quem controla a sua mente, controla o corpo. Então, não se deixe levar por... Né, quem vai falar aqui, não deis lugar ao diabo. Aí chega no texto que a gente tava falando. Então, tá lá, ó. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, tá? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Vamos parar aqui nesse texto aqui. Então, por isso, deixai a mentira. Para de falar mentira, para de se enrolar, para de meter o louco aí. E falar a verdade, cada um com o seu próximo, ou seja, não dá pra poder ficar fazendo fofoquinha, entendeu? Intriguinha, né? A gente é membro uns dos outros, né? Porque do mesmo corpo, do mesmo espírito, né? Mesmo corpo, então, enfim... da mesma cabeça. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aqui Paulo tá falando pra você se irar, que tá ok se irar? Não. Na verdade ele tá reconhecendo que a ira, né, a raiva, a ira, é uma emoção humana. Isso acontece. A gente não consegue segurar isso, principalmente quem é colérico, tá? É algo impulso natural. Quando você vê, você já tá assim se segurando porque vai sair, entendeu? Então... a ira, a raiva, ela é uma coisa natural do homem. Ele é uma pessoa assim porque ele tá em pecado, ele tá ali com a depravação na carne dele. Porém, então ela é uma emoção natural e ocasional, porque só em alguns momentos, né? Mas ele não tá dizendo que a ira em si, tipo, ficar irritado com algo errado, por exemplo, pô, tô vendo um fulano matar ciclano, nossa, tipo assim, dá um negócio, o que ele fez isso, não sei o que, isso é do ser humano. Mas...
o crente, ele tem que dominar as suas emoções, ele tem que ter o domínio próprio. Ele não pode, por isso, irar-se lá e matar o cara, né? Sabe, eu fiquei irritado, fiquei irado, fui lá e acabei com tudo. Acabei fazendo. Não. O crente, ele pode, dentro de si, ter uma ira, uma raiva do que é errado, do que é pecado, né? Das coisas erradas. Mas ele não pode tomar ações sobre a sua ira, né? Então, essa ira, condenar, significa que seu radar, às vezes, tá ok, dependendo do que você se ira, né? Então, você olha uma coisa errada, você fica meio irritado, então o seu radar para, ó, você é errado, tá irritado, isso aqui pode ser que esteja bom, mas você não pode tomar ações sobre isso, certo? E também não pode deixar, porque daí, se você faz isso, essa ira tá se transformando em pecado, você tá cometendo ações contra o seu próximo, tá? E agindo de maneira impulsiva, que é uma coisa que o colérico tem que se segurar muito, senão ele faz, certo? O outro texto que fala, a partezinha que fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira, é uma expressão para dizer que você não tem que ficar guardando essa ira muito tempo, não tem que ficar acumulada, né? Não se põe a ira sobre não se põe o sol sobre a sua ira, tipo assim, ficou irada, aí deu o pôr do sol, o sol nasceu, tipo assim, passou muito tempo, você ainda tá irado, entendeu? Não pode ficar remoendo aquele negócio melancólico, não fica irritado com aquele negócio muito tempo. Guarda pra si, fica irritado, aquilo ali dá doença, né? Então a Bíblia tá falando isso, que é pra você não, se você se irritar, dá um jeito de liberar logo essa emoção aí. Não faz nenhum ato pecaminoso e let it go, tá? Não fica pensando sobre isso, não fica regurgitando aquilo ali. Isso vai te fazer mal, certo? Então, esse é a questão. E o não deis lugar ao diabo é muito interessante. Esse texto aqui você pode aplicar pra brecha, né? Porque quando você tá pecando, sempre, quando você tá fazendo coisas erradas que você sabe que é errado, você tá dando lugar ao diabo. O diabo tá vindo fazendo confusão na sua vida. Você tá cheio de problema, cheio de batalha espiritual e não sabe por quê, né? Porque tá dando lugar ao diabo. Se você é crente, você não é todo mundo, meu filho. Sabe quando a sua mãe falava assim? Ah, não posso fazer isso. Todo mundo vai, você não é todo mundo. Então eu te digo, você não é todo mundo. Então você não pode ficar errando, você não pode fazer nada disso. Senão o diabo vai lá, ó, pega você. Pega, vai fazer sofrer, vai fazer uma confusão na sua vida. Ixi, é perda financeira, é um monte de problema, tá? Um monte de problema. Vai pegar naquilo que mais dói em você, tá? Então ele vai pegar e com razão, né? E Deus tá permitindo, não só permitindo, decretando, né? Que essa questão da permissão de decreto é uma questão diferente. Porque se ele estivesse só permitindo, então alguém está solicitando, né? Então ele está decretando, ele não só permite como ele decreta. Porque se você colocar lá em Jó, ele estava permitindo, né? Satanás solicitou, né? Fazer as coisas com Jó. E ele permitiu. Então ali foi uma permissão, porque alguém solicitou e ele permitiu. Porém, junto com a permissão veio o decreto, porque Satanás só pediu porque ele decretou que isso acontecesse dessa forma, tá? Então tem hora que sim, a permissão pode até ser aplicada, mas o decreto sempre é o principal a ser aplicado nesses conhecimentos. Então aquele que furtava, não furte mais. E vocês vão entender aquele texto que fala assim, nem o adulto, nem o dó, tem um apocalipse, acho que fala assim, e fica falando de vários pecados, fala não entrar no reino dos céus. Aí fala assim, mas o crente fez isso, e agora? Já era? Perdeu? Uai, mas você era o velho homem quando você fazia isso? Agora você não furta mais? Então beleza, tá tudo renovado, tudo limpo, né? Jogou lá no esquecimento e já era, né? Então aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com que as mãos, o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então trabalhe, o trabalhador é digno do seu salário, né? Então trabalhe, aquele que não trabalha também não come, não é assim que a Bíblia fala? Então vai lá, sai, usa esse corpinho que Deus te deu para ser útil, né? Para as pessoas, usa sua mente para ser útil, trabalhe, sirva, seja forte e como diz o Itramacil, não enche o saco. Essa frase é boa, maravilhosa, resume aí, né? Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Que é o que a gente falou. Mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Esse negócio da palavra, toda hora fala, né? A Bíblia fala para poder ter palavras boas, fala que tudo aquilo que você pensar, né, vai te influenciar, que você tem que usar a boca para promover palavras de bênção, não de maldição. Então o tempo inteiro a Bíblia fala pra gente cuidar com essas palavras, porque a palavra serve pra abençoar e pra amaldiçoar. Se eu ficar aqui, pegar alguém aqui e começar a xingar essa pessoa, falar um monte de coisa pra ela, ela vai ficar em depressão em 5 minutos. Se eu começar a falar, você é um nada, você é um bosta, não serve pra nada. Se eu começar a falar isso aqui, a pessoa... Tem até uns testes que os caras fazem com planta, com alimentos, com trem tudo, de ficar falando um monte de coisa, aí o negocinho fica ali de uma cor, fica de um jeito, o outro evolui mais, falar palavras bem. Então isso é verdade, né? Porque tem a questão do eletromagnetismo, tem a questão da vibração, tem a questão da energia, isso é real, gente, tá? Não pode ser a nova era pega e transforma, mas é real, é verdade, é como que o universo é feito. Então, as palavras, elas têm vibração, as coisas vibram o tempo inteiro, e isso tudo está conectado com o nosso corpo, que também tem isso, tá? Então, dessa forma, as palavras, elas têm que ser boas. Quando você for falar algo pra alguém, fala de algo bom, né? Então,
torpe. Ah, vai ficar falando palavrão o tempo inteiro? Não, às vezes você vai, né, que nem que tô numa live e tal, tô dando um pouco mais de entonação, tô usando, né, a palavra meio, por exemplo, algumas palavras aqui, que o povo já me acusou aí uma época aí, pra poder dar uma entonação, pra fazer o negócio ficar enérgico, entende? Como se fosse uma figura de expressão de linguagem aí, né? Mas, claro, no dia a dia, evite, né? Se você usar a palavra, por exemplo, uma palavra torpe, um palavrão, pra amaldiçoar alguém, seu, né? Agora que usar, mas gente, não sei o quê, pra dar uma entonação, é um pouco diferente, mas evitem, tá? Evitem. É só uma explicação, porque às vezes a gente consegue usar a comunicação a nosso favor. Mas evitem, certo? Não tem necessidade, não tem necessidade, tá? Só em último caso. Mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem, né? E outra, se eu começar aqui, você espera uma pessoa crente, certo? Ah, crente, é a palavra de Deus. Se eu começar a falar aqui, seus não sei o quê, vai todo mundo, não sei o que lá. Ué, que Espírito Santo é esse que tá? Porque eu estou ouvindo um monte de besteira e tem o evangelho, mas tem as besteiras no meio. Ah, vou ver essa pessoa não. Estamos dando um trem ruim aqui dentro. É tipo isso, tá? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual... Ah, aqui é maravilhoso esse texto aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Faz uma bolinha enorme nesse selado aqui, prega lá na parede. Quando alguém vier dizer pra você assim, a salvação se perde. Mas não sei o que lá. Aí você fala assim, meu filho, eu fui selado. Sabe o que é selo? O selo é o seguinte, você recebe uma carta, você recebe uma correspondência da Amazon, você recebe alguma coisa, ele vem selado. Se tiver aberto o selo, rasurado, quebrado, pode devolver. Tá escangalhado, tá ruim. Não existe isso. Se o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, vem te selou, pensa num selo duro. Não sai mais. Não sai, não corta, não quebra. Pode mandar, pode jogar a encomenda no carrinho, bagunçar tudo, vai chegar lacradinho, igual o povo da Shopee que fala assim, olha, chegou embaladíssimo. Pessoal, eu acho tão engraçado que o povo vai lá e na hora que vai dar o testemunho lá do negócio, como é que é, amor, ele fala assim, adorei, chegou antes do prazo, chegou embaladinho. Mas enfim, então o selo, gente, o selo é selo. Você tá selado para o dia da redenção. Não tem essa, pode morrer, pode acontecer o que for. Tá selado, filho? Tá selado. Acabou. Não tem essa. Pode, tá selado. Tem nem o que explicar, o texto é autoexplicativo, tá? Toda amargura, agora vamos lá. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Então quer dizer que o quê? O ser humano, ele tem essa aptidão pra ser amargurado, pra ser irritado, pra ter a cólera ali, pra se estressar, pra gritar, pra blasfemar, pra... todo tipo de malícia tá aí no teu coração, tá? Então, tem que ser tirado. Alguém tem que vir tirar. Como é que tu vai aceitar o evangelho com esse negócio aí dentro de você? Como é que tu vai abrir o seu ouvido pra ouvir a palavra de Deus com esse trem dentro de você? Não tem como. Tem que ser tirado, tem que ser limpo, tem que ser transformado, né? Então, é isso. Antes, sede uns para com os outros benignos, aí vem a parte boa. Olha como é que é, olha só, vou falar pra vocês, olha a PNL, tá? PNL, Programação Neurolinguística. Eu vou falar pra vocês de novo esse texto e vocês vão sentir, vou fazer o teste aí com vocês. Pensa bem, avalia aí, tá? Olha pra dentro do teu sentimento agora. Olha pra dentro de si. Eu vou ler esses dois textos, essas duas frasezinhas. Na primeira frase, você vai sentir um trem ruim. Na segunda, você vai sentir um trem bom. E não adianta falar que não sentiu só pra poder me contrariar, não. Você vai sentir, que eu sei que você vai. Presta atenção. Toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, seja tirada de dentro de vós, seja tirada de dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus te perdoou em Cristo. Olha a diferença. Percebe? Como que as palavras têm o poder de mexer com o trem dentro da gente? É isso. Efésios 5, vamos ver que se dá tempo da gente fazer. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Opa, imitador de Deus. Tu dá conta de ser imitador de Deus? Escreve aqui pra mim. Alecrim dourado, crente alecrim dourado. Você dá conta de ser imitador de Deus? Como filho amado, olha isso. Andai em amor, ó amor de novo. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Não é por todo mundo, por nós. Quem tá recebendo aqui, ó, pá, a igreja. Se entregou por nós. Em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas, aí vem o texto, que aí o pessoal fala, mas e aí, a galera crente aí e tal? Mas, a galera tá participando aí, isso aí. Vou fazer mais perguntas pra vocês. Mas a fornicação
e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santo. Então, assim, ó, se você é santo, eleito, né? Que história é essa de ficar com coisa com fornicação, com impureza, avareza? Mas, Suelen, hoje em dia a maioria dos crentes está em fornicação. A maioria dos crentes está impuro. A maioria dos crentes está avarento, né? O povo é tudo avarento. O povo tá tudo fornicando, porque não existe namoro. Namoro não existe, existe casamento. Gostou? Leva pra casa, acabou, né? Ou melhor, deixa pai e mãe, vai se unir a sua carne. Agora ficar namorando, aí acabar fazendo, né, os rolês, mas eu já vou casar com ele mesmo, e se não casar? E que confusão é essa? E aí você tá com ele, fornicando, tá morando na casa dos seus pais, por que já não leva logo, então? Uai, gostou? Leva pra casa. Quer casa a casa, uai. Que história é essa? Então o crente tá tudo em fornicação. E aí esse texto tá dizendo que esse povo aí não vai pro reino dos céus. Quer ver? Vou continuar. E a avareza, né? A avareza. A pessoa bota o dinheiro em primeiro lugar aí na vida e tal, é difícil, né? Tem que tomar muito cuidado. E assim, essa questão da avareza, eu vou falar uma coisa pra vocês. Experiência pessoal, tá? Muitas pessoas, isso aconteceu comigo também, crescem às vezes no lar que tem uma estrutura familiar, né? Que tem uma questão financeira. E cresce com esse medo de ficar pobre, com medo de não ter dinheiro, com medo, né? Então isso tem que ser tirado da gente, tá? Tem que ser tirado. Você tem que trabalhar, tem que saber que Deus tá te né? Você tá fazendo o seu papel, Deus tá te ajudando, Ele vai sempre te ajudar. Ele não vai deixar o justo passar fome, tá? Então se você estiver fazendo o teu trabalho, tudo certinho, estiver empenhando aí tuas coisas, não tem por que ficar com medo, tá? Tem que ficar com medo quem é preguiçoso, quem não levanta a bunda pra fazer nada. Então, às vezes a gente cresce com esse medo, esse negócio da escassez de dinheiro, porque ouviu a família inteira, a vida inteira, vai faltar, hein? Se não dividir, não guardar, não tem, hein? Se não trabalhar, vai ter que dinheiro pra pagar aluguel aqui, tá? Aí você cresce ouvindo isso, aí você fica tudo desnorteado quando você vira adulto, tudo com o coração batendo, palpitando, quando perde emprego e tal. Então, relaxa, né? Assim também, tá? E assim, alguém pediu? Tá como dar uma esmola? Vai lá, dá esmola e já era, né? De vez em quando tá sobrando um dinheirinho, manda, faz o Pix. Hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo. Quer mandar o dinheiro pra alguém? Pede o Pix e manda. Mas eu não gosto do meu pai, da minha mãe me maltrataram e tudo. Não, só pede o Pix e manda. Não importa. O que eles querem hoje, né, da gente, às vezes é o Pix, né? Fazer o quê? Hoje em dia não tem mais convivência, às vezes pai e mãe, você já casou, tem filhos, é outra vida. Cada um tá no seu canto, cada um vive como quer, né? Então, às vezes, o jeito mais fácil de você honrar pai e mãe é mandar o Pix, tá bom? Então, no pior das hipóteses, manda o Pix. Aí é bom que você já trabalha a avareza dentro de você, certo? Então, nem ainda se nomeia entre vós. Então, não é pra ter entre vós, o povo de Deus, essas coisas aqui. Fornicação, impureza e avareza. E você acha que Paulo tá falando isso aqui por causa de quê? Porque tinha, e tem até hoje, né? Então, se tem até hoje, tinha e vai ter, como é que fala que não vai ter herança no reino? Vocês vão entender. Como convém a santos. Então, 4, Efésios 5, 4. Nem torpezas, essa que eu peguei a tradução pra gente entender a palavrinha. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graças, né? Aí a explicação dessas palavras é o seguinte. Torpezas se refere a comportamentos desonestos, né? Então, pessoas desonestas, vergonhosos e imorais. Então, pessoas torpezas, significa desonestidade, vergonha, pessoas fazendo atos vergonhosos ou imorais. Então ele está aconselhando os crentes a não se envolver nessas coisas. Ações indecentes e inadequadas, tá? Então você pode classificar isso na sua vida e aplicar como você desejar aí, se identificar, corta fora, tá? Se a sua mão tá fazendo você pecar, corta fora. Brincadeira, é pra cortar fora a mão não, você entendeu a analogia? É pra cortar fora essas ações, né? Deixa a tua mão aí pra trabalhar. Parvoices, né? Parvoices refere-se às palavras ou ações tolas, insensata e sem sabedoria. Então, parvoices, acho que é assim que se fala, pronuncia. São ações tolas, coisas tolas, insensatas, sem sabedoria. Então, palavras sem sabedoria, coisas que não levam a lugar nenhum, coisas irrelevantes. Então, é pra evitar esse tipo de comportamento, não tem valor espiritual nenhum, tá? Chocarrices, talvez tem 2 R's, deve ser rices, chocarrices. Isso se relaciona com zombaria, sarcasmo ou piadas que podem ser prejudiciais e ofensivas. Olha só, isso aqui é uma coisa que eu tenho que me policiar muito, porque eu tenho, assim, dentro de mim, né? Eu nem posso dizer que é temperamento e tal, porque e não é, mas também não é, mas é. A gente às vezes tem um humor acima do elevado, e às vezes, quando a gente se estressa, a gente não quer se estressar. Então tem certas pessoas que usam como mecanismo de defesa o deboche, né? A questão de, não de zombar é besteira, isso aí ficar zombando dos outros é bobeira, né? Gente que não tem muito o que fazer da vida faz isso. Mas o sarcasmo, né? E essas piadinhas que não tem o porquê. Algumas pessoas usam isso para se defender, né? Então é uma forma às vezes de defesa da ira. Então pra você não se irar, não xingar a pessoa, você age com deboche. Mas isso daí não é muito bom. Então, se você estiver fazendo isso, se policie, irmão. Para com isso. Eu tenho que me policiar muito, porque se bobear, eu tô aqui já distribuindo
Deboche e piada, brincadeira. Mas é verdade, mas não é, mas é. Então não façam isso, tá? Os crentes, eles não podem ter esse tipo de atitude. Essas palavras, elas têm que sair, não podem sair da sua boca. Você tem que ser sempre sensato e sábio. Continuando, Efésios 5:5. Porque bem sabeis isto, que nenhum, agora chegou no texto, né? Que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra. Olha que legal. Tem herança no reino de Cristo de Deus. Aí você fala, só então ferrou. O maioria dos crentes aí tá nesse dia que já era. Não vai ter ninguém no reino. Quase isso. Se fosse assim, quase isso. Não vai ter ninguém mesmo. Na verdade, não sobra um, né? Então, os devassos, impuros e avarento, né? E ele fala que o avarento, ele é idólatra. Tá falando só do avarento. Que ele é idólatra. Porque o avarento, ele ama o dinheiro, né? Então ele é idólatra, olha isso. E Deus, ele odeia idolatria. Se tem uma coisa que ele odeia, além do divórcio, é idolatria, né? Então tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus é idolatria. Então se você coloca uma pessoa no lugar de Deus, né? Uma pessoa que você, uma celebridade, um dia, né? Ai, fazer um dia santo, o tal da questão do aniversário. Então tudo isso, a gente tem que saber que se você bota algo, ou alguém, ou alguma coisa no lugar de Deus, ou seja, que você presta culto, que você presta adoração, que é muito importante pra você, que você não tem como, não dá conta de sair daquilo ali, aquilo te domina e aquilo vira seu ídolo, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá dizendo que não tem herança no reino de Deus. Só que olha, a charada tá sendo matada aqui no 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, todas essas coisas que foram faladas vão recair sobre os filhos da desobediência. Eleito é filho da desobediência? Ou eleito é filho de Deus? Entendeu? Então, se eu sou filho de Deus, eu não sou filho da desobediência. Por quê? Porque eu fui salvo, fui remido, fui limpo pelo sangue do Cordeiro. Então, todas as minhas coisas velhas já passaram e foram perdoadas. Então, a partir do momento que você cometeu alguma dessas coisas, mas você é um crente, ora, se arrepende, pede perdão, acabou. Você não é filho da desobediência. Filho da desobediência é quem insiste nesses pecados. Então, quem furtava, não furte mais, né? Quem mentia, não minta mais. Ai, mas Sueli, não aguentei um dia, escorreguei e menti. Te doeu? Acusou? Tá parecendo que você pecou? Ajoelha e pede perdão. O que aconteceu? Deus te perdoou. O que aconteceu? Limpou o pecado. É isso. Essa é a vida do crente. Isso é a graça, meus irmãos. Você não tem como pagar isso. Você não tem como fazer nada. Você não tem como nem agradecer. É um trem assim tão inexplicável que não tem como pagar, não tem como fazer nada. Então, assim, é constrangedor mesmo, né? Pra quem tá sendo salvo. Porque pra quem não tá indo lá. Então, os filhos da desobediência, de Efésios 5:6, são os ímpios, são os vasos de ira, são os injustos. Tudo, sempre que a Bíblia fala assim, ela tá falando, né? Dos filhos de desobediência. Que não são os filhos de Deus, são diferentes, certo? Então, vocês têm que fazer o quê? Ações de graças. Então, os filhos da desobediência vão ser condenados por essas coisas. Ah, Sueli, mas aí tem lá no juízo final, e como é que é esse negócio de julgamento final? Mas vai ter um julgamento e tal? Sim, para o ímpio. Ué, mas é só para ímpio? É. Então, que história é esse julgamento? Vai sair salvo de ímpio? Não, o julgamento, na verdade, é a entrega da sentença. Lá não vai abrir, Deus vai na hora ver. Deixa eu ver, vamos abrir aqui o livro das obras. Vamos ver se você é ímpio. Ah, tá, pecou aqui não, não sei o quê. Ah, tá, não, beleza. Vou salvar você. Não vai ter isso. Trono branco, julgamento é só para ímpio. Os salvos já ressuscitaram faz tempo. Já estão reinando, já tá tudo bem. Os salvos, tá entendendo? Por quê? Porque os salvos não tem livro das obras. Não importa as suas obras. O primeiro livro que abre é o livro do quê? Do Cordeiro. Livro da vida. Se você tá com o nome escrito lá no livro da vida, não tem livro das obras pra você, meu irmão. Tanto faz, tanto fez, tá tudo remido, limpo. Tá entendendo? Entendeu a suma do evangelho? É isso. Constrangedor, né? Mas é isso, você não pode pagar. Então não tem como você se salvar a si mesmo, não tem como você fazer nada, isso daí é uma graça mesmo. Entendeu? Então o trono branco é só para ímpio. Essa pergunta eu recebo direto, tá? Então, ímpio vai ter livro das obras, só para condenação, de separar a sentença aí. Os eleitos já estão tudo limpo, vai abrir o livro antes, né? Na primeira ressurreição, abre lá o livro, só vai santo, vai lá pro 1000 anos, lá pro milênio lá, entendeu? Já vai estar lá, enfim, vai descer do céu a Nova Jerusalém, enfim. É isso aí, tá? Bem resumido para vocês. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Portanto, 7.
Efésios 5:7. Portanto, não sejais seus companheiros. Olha isso. Olha que pesado. Não é pra você andar com esse povo. Por que será que a Bíblia fala isso? Pra gente não andar com o pessoal? Bem tenso, né? Mas se eu não andar com eles, como é que eu vou pregar pra eles? Não, irmão, você não precisa andar com eles pra pregar pra eles. Pra pregar pra eles sem andar com eles. Andar com eles seria conviver, né? Passar por essas coisas. O que acontece se você fizer isso? Abre brecha. Fica todo em batalha espiritual. Família. De pessoas ímpias, que faz um monte de pecado, um monte de coisa. Tu fica lá, escorregando na banana lá, o tempo inteiro. Sofrendo. Até o dia que Yahweh te tira de lá, né? Aí ele te tira e tal, ou você sai, porque você percebe que o ambiente não tá legal. Então, você fica sofrendo batalha espiritual, tá? Então, porque no outro tempo... Ah lá, ó que legal. Ó que legal. No outro tempo, erais trevas. Você era treva. Você nasceu ímpio, você nasceu com pecado na carne. Seu filho nasceu com pecado na carne. Por isso que ele é egoísta, ele é egocêntrico. Não, as coisas não saem como ele quer, ele chora, se joga no chão. Entendeu? Ele, quando a gente fala, ele é ingênuo. Porque ele ainda não tem o conhecimento do mal que ele executa. Mas ele tem desejo de executar o mal. Entendeu? Por isso que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Então precisa ensinar a criança. Se ela nascesse perfeita, incrível, sem pecado, eu não precisava ensinar, porque ela ia andar um fluxo certo, né? Ela ia escolher as coisas boas e tal. Então não, ele nasce com pecado. A gente era trevas, a gente nasce na treva. Tá entendendo? E depois a gente é resgatado da treva. E aí tá lá, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então não adianta você dizer que é luz, não adianta você dizer que é crente e andar como os filhos da desobediência. Você é filho da luz. Você percebeu a diferença do texto? Que ele vai jogar ira sobre os filhos da desobediência? E aqui a gente é filho da luz. Você vê que ele difere? Então, aquilo ali é os filhos da luz, da desobediência. Então, eles que vão pecar os pecados deles. Os nossos pecados são pagos pelo Messias. É isso aí, irmãos. Esse é o evangelho, essa é a graça. Tem que aceitar. E aí vem o 9. Por quê? O fruto do Espírito está em toda bondade, toda justiça e toda verdade. Sempre está acompanhado, tá? Bondade, justiça e verdade. Se você tiver dúvida sobre se você é um eleito, se você não é, se você está agindo conforme, veja se tem bondade no seu coração. Veja se tem justiça. Veja se você fica irritado com a injustiça. Veja se tem verdade. Só que há um adendo aqui, tá? Eu vou dar um adendo pra vocês. A gente tá falando uma pessoa normal, uma pessoa que consegue julgar as coisas conforme a verdade, né? Pessoas com transtornos têm dificuldade de entender a bondade e a justiça e a verdade. Um transtorno, um trauma de infância mudou a sua percepção sobre o mundo. Todos nós, em algum grau, sofremos algum trauma de infância. Então, até que a gente seja maduro, até que a gente seja transformado, a gente escorrega na banana demais. A gente erra até na própria percepção sobre a gente, sobre o mundo, sobre si. A psicologia é boa para isso. Somente. Para fazer você entender o porquê você está escorregando na banana. Aí vai as crenças limitantes, os traumas do passado, as caixinhas aí, inconsciente, consciente, as sagadas que você faz, tá no seu inconsciente, entendeu? É a parte da psicanálise. Então, às vezes, você vai achar que tá julgando com a justiça e você vai estar sendo injusto, porque a Bíblia fala que a nossa justiça para Deus, que o homem não sabe julgar com justiça. Por isso que quem julga é ele. A Bíblia tá falando que a gente tem muita dificuldade de olhar e falar alguma coisa. Por isso que a Bíblia fala, não julguem para não ser julgado. Porque com a mesma força que tu julgar, você vai ser julgado. Então, o tempo inteiro a Bíblia fala, isso não é teu papel, irmão. Deixa para Deus, esse é o papel de Deus. Mas o senso de justiça, olhar, isso é errado. Isso é certo, eu devo fazer isso. O certo, ele é certo mesmo que ninguém esteja vendo. Você tem que fazer o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Mesmo que ninguém esteja falando. Você tem que fazer o certo. E a bondade, o que é a bondade? Olha pra dentro de você, por que você tá fazendo o que você faz? Por que você tá ajudando o irmão? É pra ser visto? É pra ser, ai, você é maravilhoso, nossa, como você é caridoso, né? É pra receber elogios? É pra receber validação? Ou você faz a bondade porque você realmente quer exercer sua bondade para aquele próximo? E a verdade? O que é a verdade? A verdade é a Bíblia, a verdade é o Messias. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. E por que tem um monte de religião? E por que tem um monte de verdade, um monte de coisa aí? Peraí. Qual é a religião que prega o Messias? Qual é a religião que fala que o Messias é o caminho, a verdade e a vida? Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que religiões é essa que não tem Messias? Não tem o Messias de Israel, não tem Yahusha, não tem Jesus? Que religião é essa que está seguindo que não tem? Essa religião não é a religião verdadeira. Porque a Bíblia fala que ninguém vem ao Pai. Se Deus é um só e o Pai é um só, e diz que ninguém vem ao Pai senão através do Messias, que religiões são essas que vai ao Pai através do quê? Para pensar. É isso aí, é só pensar.
Então, 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenais. Então, assim, ó, não é pra você ficar comunado com obras infrutíferas. Você tá vendo ali o negócio errado? Você tem que condenar. Mas peraí, você também tem que amar o teu próximo, o teu irmão. Você não sabe se ele é um eleito, né? Você não tem que chegar e fazer essa bagunça. Você tem que olhar a obra e falar, olha, não pode condenar na sua mente, condenar pra tua família, mostrar, olha, filho, isso aqui é errado. As pessoas estão fazendo, mas isso aqui é errado. Tem que ensinar a criança no caminho, condenar as obras das trevas. Ó, não pode matar, não pode roubar, não pode fazer nada disso, tá bom? Isso é errado, tem que condenar. Isso é uma condenação. Então você não tem que ficar validar isso, você tem que invalidar. Principalmente para os seus, para a sua comunidade ali inicial, que é a sua família, a sua congregação. Porque o que eles fazem em oculto até é torpe dizer, tipo, é tanta coisa ruim, né? Se naquela época era ruim, imagina hoje. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Então, lá, mas todas essas coisas se manifestam, ou seja, tudo mal, toda maldade, tudo malícia, tudo que as pessoas fazem de ruim, elas vão ser manifestadas. Elas vão ser condenadas pela luz, porque a luz manifesta tudo. A luz, aqui a luz tá me clareando, ó, tá me iluminando a luz. Se eu desligar a luz, cadê? Vamos fazer uma, aqui ó. Se eu desligar a luz, vocês não me veem. Ah, me vê porque aqui tem outra luzinha, né? Ah, daqui me vê melhor. Então, a luz, ela ilumina, ela mostra, ela manifesta, ela dá a direção. As trevas, não. Fica tudo um breu, um vazio, um trem estranho, né? Então, por isso diz, desperta, tu que dormes, esse sono profundo. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, irmão, desperta. Desperta, tu que dormes, tá dormindo um sono, vai, dá 3 tapas na cara aí, desperta. Tá num sono profundo aí. Portanto, vede prudentemente como andais. Presta atenção, para de ser zumbi, para de ficar ligado no automático. Eu sei que a vida é complicada, você sabe a minha vida, gente, é uma correria. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, acho que eu nem olhei pro lado hoje, não respirei, não vi que tô viva, tipo, a minha consciência sobre mim hoje não existiu. Eu só fiz as coisas no automático, eu sei, eu também passo por isso. Mas a gente não pode ser assim. A gente tem que fazer o quê? Desperta, tu que dorme, sai desse sono profundo que a vida te colocou. Para de só trabalhar, pagar boleto e tudo. Vai viver um pouquinho. Vai olhar pra tua família, vai ficar um pouquinho com seu filho. Sem pensar em trabalho. Fica ali perdendo tempo ali lendo um livrinho. Às vezes eu tô aqui lendo livro com a Aleph, brincando e tal, falando, meu Deus, meus trabalhos estão acumulando lá, ó. E eu tô aqui lendo um livrinho, mas tá certo. Tem que tirar esse pensamento acelerado. Disso nada aproveita, nada, tá? Então, passem tempo com os filhos de vocês, com a família de vocês, né? Estejam em comunhão, em acordo, para que vocês sejam felizes, né, em família. Porque hoje em dia a família tá tudo desestruturada e realmente as famílias tudo vivem de aparências. Dentro da nossa casa ninguém sabe o que rola. Então, você sabe o que rola dentro da sua casa. Então, tente fazer o seu possível para que role tudo da melhor forma, né? E pedindo para Deus para que as coisas se conduzam da melhor forma. Mas se nos conduzir também é a vontade de Deus. Então, esteja certo de que você tá fazendo o seu papel, ou fez, né, pelo menos. Então, vede prudentemente como andais, não como nesses, mas como sábios. Tentem ser sábios, remindo o tempo, por quanto os dias são maus. Presta atenção. Se Paulo tá falando que naquela época os dias eram maus, imagina hoje, né? Se ele já achava mal lá naquela época, imagina hoje. E engraçado que os mesmos pecados que cometia naquela época, comete agora, né? Ah, que legal o pessoal dando selinho aí. Obrigada, viu? Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, não seja insensato, tá? Não seja insensato. Pensa, o que Deus quer que eu faça agora? Deixa eu lá abrir a Bíblia pra ver, né? Porque a gente pensa assim, pô, a Bíblia é um livro antigo, não vai ter a recomendação. Cara, vai ler Provérbios, vai ler Salmo, vai ler Eclesiastes. Você fica de cara, você fala, uai, como é que ele sabia que eu tava passando por isso hoje, né? Então, às vezes você tá mal, você abre lá o livro, lá você fala, caraca, aí, ó, tá aqui a resposta do negócio. O simples, né? E o eu falo aqui, ó, eu tenho que falar o óbvio. Eu vim aqui pra falar o básico, o simples e o óbvio. Fala se não é. Eu tento falar fácil, eu tento traduzir pra você da melhor forma pro dia de hoje aqui da nossa Bíblia. E a Bíblia, ela tem essas recomendações, tá? Não importa se é um livro antigo. E aí, ó, eu tô falando disso, olha aqui, ó. Veja o próximo versículo. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Veja bem, não embriagueis com vinho. Então isso é uma coisa assim, pode usar vinho? Pode. Pode, até da questão de bebida forte, fala de cerveja e outras coisas mais. Pode, você pode experimentar. Só que o problema é que as pessoas não conseguem experimentar. Isso vai causando um vício, né? E aí as pessoas se embriagam. Tem pessoas que uma tacinha já tá meio embriagada, entendeu? Então, por que ele fala pra não fazer isso? Também tem aqueles textos que falam assim, não se entregueis muito ao vinho, né? As mulheres e tal, que querem ser conectadas com o evangelho e tal, não se entregueis muito, não são mulheres dadas ao vinho e tal. Porque naquela época o povo bebia vinho pra bebia demais, de cair mesmo, né?
E aí, Noé? Belezão? Acabou lá, saiu do dilúvio, vamos comemorar que estamos vivos. Meteu ali a bebida pra dentro. É a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver um monte de coisa. Vai ser caso de família o tempo inteiro, tá? Então, é isso. Não vos embriagueis com vinho. Então, assim, pode experimentar? Pode. É bom? Não. Pro teu corpo? Depende. Quem tá tomando, porque aquela história de nutrição, que eu não vou entrar aqui nessa questão. Mas assim, ó, quer experimentar? Não tá pecando. Mas se você se embriagar, tá pecando. Tem contenda, começa a ficar aquela confusão de bêbado, cada um fala uma coisa, cai pra um lado, pro outro, passa vergonha, né? Então, é isso que a Bíblia fala, para não se embriagar. Falando entre vós em salmos, aí ó que legal. Falando entre vós em salmos, em hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor do vosso coração. Então, pega aí na tua casa, senta em família, canta música, né? Pega os louvores aí, escolhe os menos piores, pega aquela melodia que te eleva, entendeu? Canta hino, salmo, pega a Bíblia e fica cantando salmos. Tem uns que eu canto aqui que é dos salmos, eu pego lá do Daniel Littke. Ele tem os salmos, é muito legal, e a gente canta o salmo, decora já o salmo enquanto canta e sente, é muito legal. Então, é isso, tem músicas também que te elevam. Usa os recursos atuais para adoração, da forma com que você pode, isso é o que a Bíblia está falando, tá? Então, continuando aqui. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Sim, dando sempre... Não, aí vem lá, cantando, né? 20, Efésios 5, 20. Dando sempre graças por tudo, o nosso Deus Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dando graças. É tudo por ele, pra ele, nada pra gente, entendeu? Você não vai cantar lá pra poder, ai, como eu canto bem, como minha voz é bonita, olha, eu vou receber glórias. Não, é tudo pra Deus. Se você tá cantando é porque ele deixou você cantar. Ele te deu um gogó pra tu cantar. Se você faz voltinha é porque ele te deu um gogó. Você tá lá na frente cantando, você tá pegando o gogó no meio da rua, é porque ele te deu. Então é tudo graças a ele. Você só existe, você só respira por causa dele. Então não tem nada que você se vangloriar. Quando você faz isso, é bobo. Você é bobo, tá fazendo errado. Não tem nada de bom em você que não venha de Deus, né? Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Agora vamos no textinho aqui pra matar com chave de ouro, tá? Isso aqui é pra fechar a live. 1 hora de live, é o tempo que eu precisava, e vamos fechar a live nisso aqui, ó. Tá me arrepiando. É a parte do submissão. Marido e mulher. Porque o marido é a cabeça da mulher. Fora a simbologia aqui desse texto, eu vou falar aqui terrenamente, tá? Claro que todo texto tem sempre uma linguagem profética, alguma coisa espiritual, né? E aí tem a questão que faz a conexão da igreja, a mulher, o Messias, o marido e tal. Mas prestem atenção nisso aqui, que é uma recomendação para os casais, tá? E vocês vão ver que é uma via de dois lados. Dois lados. De um lado vem, do outro lado recebe, e do outro lado dá. Não tem como fazer um lado e não fazer o outro. Vou ler tudo e depois eu volto explicando. Acompanha aí. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Aí ele faz a conexão. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Tá? Grava aí. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, olha que pesado, para a santificar, purificando-a com lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos, veja que conexão, amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Com a sua carne, lembra? Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como o Senhor a igreja. Alimenta e sustenta como o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é o mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Com essa leitura eu não precisaria nem explicar o que eu vou explicar, mas eu vou explicar. Vocês viram
como a relação casamento é importante para Deus. Primeiro que ele compara Cristo, né, que é o principal do evangelho, a cabeça, né, da igreja, que seria o marido, seria o cabeça, e o corpo, né, a mulher é o corpo, e o corpo está sendo salvo pela cabeça. E se você for pensar neurologicamente, é realmente a cabeça que conduz todo o corpo, né? Se tu corta a cabeça fora, acabou, o corpo não funciona. Se você tem morte cerebral, desconecta, né? Se teu coração tá batendo, tá tudo funcionando, mas se o cérebro morrer, desconecta o teu eu, o teu psique, a tua alma, tá tudo aqui, ó, esse computador aqui. Então é como se o homem fosse essa parte, é como se Cristo é essa parte. E o resto é a mulher. E é óbvio, então, que a gente tem que se sujeitar, porque se eu tirar a cabeça fora e ficar só o corpo, fica uma loucura. E se, né, a cabeça sozinha também, sem o corpo, não funciona muito, porque a cabeça pode ficar dando ordem, se ela não tiver um braço, ela não faz nada. Então, é uma junção perfeita a ideia do casamento. E é por isso que Deus fala que odeia o divórcio. Certo? Então vamos lá, vocês vão entender o conceito. Quando ele fala para a mulher se sujeitar ao marido, ele está dizendo que o marido é esse aqui, ó, que é uma via de dois lados, lembra? O marido ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Entenda esse amor. Nenhum homem praticamente entende esse amor. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a maioria das pessoas, homem, tô dizendo de homem e mulher, né? Mulher, homem, não tô falando de homem gênero masculino, mas homem, né? Humano, ser humano. Não sabe o que é amor. O amor tá lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Primeira oportunidade que tem no casamento, briga, confusão, discórdia, demônio, tudo blá blá blá. Me diz. A mulher tem que estar sujeita ao homem. Que homem? Aquele que ama. O marido, ele precisa amar a sua mulher, se entregar por ela, fazer de tudo por ela. E aí, com certeza, que mulher é a mulher que não vai sujeitar um marido desse? O marido que ama, que faz tudo, que se entrega, que dá a própria vida, porque tá falando do Messias, tá fazendo a conexão. Que amor é esse? Diz pra mim, faz uma análise. Seu marido é essa pessoa? Então, entenda, você tem a obrigação, sim, de seu marido ser conduzir seu lar, sua casa, você se sujeitar a ele. Mas maridos, você tem a obrigação perante Deus de amar a sua mulher, de se entregar como Cristo amou a igreja, de se entregar por ela, de morrer. O Cristo morreu, deu o sangue dele, foi a morte mais sofrida que posso falar do mundo. Será que os maridos estão amando as suas mulheres dessa forma? Porque na hora de falar, mas a mulher tem que se submeter, tem que ser submissa e tal, todo mundo fala, repete esse texto. Mas e na hora de amar? Então percebam, casamento é esse aqui, ó, um dá de um lado, outro dá de outro. Não existe maior e menor. Existe um casal, uma só carne. E aqui depois tá falando, vocês vão bater nos próprios corpos? Porque é o mesmo corpo. E aí, dependendo, na união sexual vira o mesmo espírito. É muito sério. Então, a igreja santa e irrepreensível. Esse casalzinho perfeito que Deus está mostrando como deve ser o casamento, ele precisa ser assim. Que mulher em sã consciência não vai ter um marido cabeça desse e não vai amar? Vai fazer tudo por ele. Claro, tem que fazer. Ele entregaria a vida por você. Certo? Tá tudo certo. Agora, você tá num casamento, você casou com um ímpio? Ou você casou com uma pessoa que não tem sabedoria? Que só leva vocês pro fundo do poço. Aí você tá vendo ir pro fundo do poço, não, eu preciso me sujeitar ao meu marido porque a Bíblia fala isso. Não vou falar, não, eu vou ficar bem quietinho aqui, deixa ele fazer as cagadas, fazer o quê? Casei, né, agora tem que me sujeitar. Você tá vendo, o Espírito Santo tá tocando no seu coração pra poder você intervir. Porque você casou com um marido que já percebeu que não é sábio, não tem conhecimento, mas às vezes é crente, às vezes é ímpio, às vezes é ateu. E aí você se entregou pra essa pessoa. E aí? Ele te ama mesmo? Ele sabe o que é amor? Ele consegue manifestar isso? Entenderam como é que esse texto é importante? E a Bíblia fala, somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Então o casalzinho é um casalzinho. É a mesma coisa. Como é que vai andar junto se é só um lado? Você tem que ser submissa a mim. Tá, mas você tem que me amar. Se você demonstrar amor por mim, fazer tudo o que você tem que fazer seu papel de patriarca, de marido, com certeza estarei fazendo o meu de esposa. Vai ser perfeito, a gente vai ter uma união perfeita, nossos filhos vão ser felizes, nossa vida vai ser incrível, Deus vai estar em primeiro lugar. Agora, um casamento unilateral,
Ou cada um executa suas próprias vontades, ou cada um quer criar no outro um espelhamento sobre si. Quer que o outro seja aquilo que eu idealizo. Então eu idealizo você de um jeito. A mulher idealiza o marido de um jeito. O marido idealiza a mulher de um jeito. E fica forçando os dois serem daquele jeito. Mas não aceitam como Deus criou. Todo mundo tem que se avaliar a si mesmo, melhorar, evoluir, né? Tentar olhar pra si. O autoconhecimento serve pra isso, pra ver que bosta que tem aqui dentro que eu tenho que corrigir. Onde será que eu poderia melhorar meu casamento? Mas não. Pega o texto bíblico. Eu tenho uma esposa má, eu tenho um marido ruim. E aí fica assim, aquela discussão. Não conseguem andar juntos, né? Podem duas pessoas pensando diferente andarem juntas? Não, não anda junto. Se vocês não andarem na mesma direção, não tiverem o mesmo objetivo, não vai andar junto. Por isso, aqui é o casamento bíblico. Por isso, deixará o homem o seu pai e sua mãe. Tudo que tiver que você não deixar é fornicação. E se unirá a sua mulher, sexual, não sexual. E serão os dois uma só carne. Aí nasce os filhinhos, vira uma só carne ali. Os filhinhos são a comprovação da sua carne. Agora, como tá o relacionamento de vocês? Ele é unilateral ou ele é bilateral? Um dá de um lado, dá de outro. Tá seguindo aqui o que tá dizendo o texto? Você tem um marido sábio? Você tem uma esposa sábia? Casamento perfeito. Vai ter as briguinhas ali do dia a dia, mas tudo é resolvido. Por quê? Porque esse é o pensamento correto. Sem feminismo, sem machismo. O patriarca exercendo a função de patriarca, de pai, de provedor, né? De segurança, de proteção física, mental e espiritual daquela família. E a mulher sendo a ajudadora, a cuidadora, a parte sentimental, a parte feminina. Tirando de lado todas essas coisas, você tem um casamento perfeito e ideal, conforme Efésios 5. Por que as mulheres não se sujeitam ao seu marido? Porque os maridos não estão fazendo papel de marido. E por que os maridos reclamam das esposas? Porque as esposas não estão fazendo papel de esposa. Então, se você tem um casamento que está sendo desfeito, ou está sendo ruim, ou que um reclama do outro, os dois não estão cumprindo o seu papel. Todo divórcio é a culpa dos dois. Então, quando você se divorcia, quando você faz algo errado, quando você vê que seu relacionamento tá horrível, a culpa é dos dois. Certo? A gente sempre tem essa parcela de culpa naquilo ali. Cabe a você avaliar e ver como você pode melhorar e mudar. Isso, tô colocando assim, ser humano, tá? Não tô nem falando de temperamento, de personalidade, de transtorno, de trauma, porque daí piora tudo. Muda tudo. Tô falando assim, do julgo desigual de uma crença bíblica aqui, tá? Tô falando disso. Agora, vamos colocar tudo. O que é o ser humano? É uma coisa complexa. Ih, meu celular vai descarregar. Mas eu já vou terminar a live também. Vou só colocar aqui pra não terminar na conclusão, mas já tô acabando. Chegou agora 1 hora de live aqui abençoada pra gente começar a semana. Agora já era. Vamos ver se vai ficar gravado. Mas entendam isso, pessoal. Efésios 5. Lembrem-se. Efésios 4 e 5. Tudo o que você deve fazer tá ali. Um dos textos explicado o que você não deve fazer, o que você deve fazer. A sua função como igreja. A sua função como discípulo. A sua função como crente eleito. Certo? E a sua função como marido e mulher no casamento. Então, se você tem um casamento disfuncional, desculpa, não é disfuncional. Se você tem um marido que não exerce a função de homem, se você tem uma mulher que não exerce a função de mulher, seus filhos terão problemas. Simples assim. Porque eles precisam se espelhar nas figuras, nos arquétipos da mãe e do pai. E esses arquétipos bíblicos são assim. O homem tem que ter a capacidade de se entregar e a vida pela mulher. O amor é tão grande que eu vou abrir lá em Coríntios 13 pra gente finalizar. 1 Coríntios. Peraí, vou abrir aqui pra gente finalizar. 1 Coríntios 13. O amor é tão grande que faz você morrer pela sua esposa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, toda a maneira que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. O que ele tá falando? Sabe essas coisas assim mais da hora da vida? Tudo que você tivesse de dom, de talento, de tudo. Se você não tiver amor, joga no lixo. Pra Deus não serve de nada. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna pro sustento dos pobres, eu fizesse todo tipo de caridade, eu sou muito bom, muito bondoso, eu faço tudo de bom. E ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado, não, eu vou morrer aqui, ó. Eu vou morrer pela palavra. Mas se você não tivesse amor, fosse só um ato egocêntrico da tua carne, nada disso teria proveito. O amor é sofredor. Lembra que eu falei de sofrimento ontem? O amor é benigno. O amor não é invejoso. Quer dizer,
Teu marido virar e falar assim, vai lá, faz seu projeto. A mulher falar assim, vai lá, eu te apoio. Não tem inveja. Que bom que você tá subindo, que bom que você tá evoluindo, que bom que tá dando certo. Você é maravilhosa, eu sabia que ia dar certo. E você é incrível. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Ou seja, como é que você tá casado e você é uma mulher sexualizada? Geração Anitta. Não dá. Não dá. Não busca os seus interesses. Olha isso. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Diz aí quem sabe amar. Todo casamento, primeiro bom, já tá todo mundo brigando. Ainda mais se for quente, né? Sanguíneo e colérico. Meu Deus do céu. Pro fleumático é fácil. Dentro dele ele tá irritado. O que importa também não adianta, né? A ação tá errada. Só que dentro de você já tá pecando. Porque não importa você cometer o comportamento, ter a ação propriamente dita. Só de você pensar, já tá pecando. Todo mundo peca na mente todo dia. É pecado do mesmo jeito pra Deus. Se você já teve o desejo de se irritar com alguém, de xingar alguém, mas não fez, não importa. Ali, socialmente, ninguém percebeu. Mas você tá com raiva daquela pessoa, não tá? Já pecou. Escorregou. Não tá, mano? Não suspeita mal. A gente desconfia de todo mundo e de todos. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou seja, não se alega com a justiça. Você tem que condenar a injustiça. Só que aquela história que eu falei. E aí? Quem é justo? Quem sabe lidar com a justiça? Como é que você sabe que você tá vendo a vida na realidade? Você tá posicionado na realidade? Como é que você não tá sendo autorreferente? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso aqui é muito pesado. Chega à conclusão de que a maioria das pessoas não sabe amar. Não sabe o que é amor, acha que sabe. E por isso não consegue. E por isso dá essa confusão. O amor nunca falha. Nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Lembra que cessou? Havendo línguas, cessarão. Lembra? Chuva temporã. Havendo ciência, desaparecerá. O conhecimento vai desaparecer. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tudo aquilo que a gente conhece, a gente profetiza. No caso, na época que estava falando. Profetiza aquilo que recebe. Mas, quando vier o que é perfeito, ainda não veio o reino. Então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Antes, quando eu era o velho homem, eu fazia um monte de coisa errada. Pecando o tempo inteiro, não tinha noção, eu era menino na fé. Mas hoje eu sou homem na fé. Ou seja, eu sou uma pessoa já evoluída, amadurecida. Então eu deixo de lado essas coisas. Eu evoluo, amadureço. Porque agora vemos por espelho em enigma. Ou seja, você não sabe de tudo. Você não vai ter a verdade absoluta. Você vai ter o que o Espírito Santo quiser revelar. Ninguém tem a verdade absoluta. E não teremos. Mas então veremos face a face. Agora conheci parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Isso é muito... Eu até me arrepio. Agora, pois, permanecem, desde aquela época, olha o que ele falou que é permanecer. A fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Você tem noção de que o amor é maior que a fé? Você tem noção de que o amor é maior que a esperança? Agora eu faço uma pergunta pra você refletir. Será que você ama de verdade? Você consegue executar isso daqui? Pois essa aqui é a tarefinha de casa. Você vai orar todos os dias agora pra você conseguir ter mais amor. Executar o amor. O amor verdadeiro, o amor genuíno. Você vai ver como é difícil. Você vai ver como você vai escorregar na banana. Mas se ajoelha, se arrependa e comece de novo. Nunca deixe de tentar, tá? Essa é a mensagem pro dia de hoje. Permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é maior que a fé. Porque o amor é a fé e a esperança. Porque o Messias é o amor. Ele é a tradução da fé e da esperança. Porque nele a gente tem a fé e a esperança de que ele virá nos resgatar. Tá certo? Ó, beijo pra vocês. 1h20 de live. Comecem a semana bem. Façam o estudo da palavra e a gente se vê aqui nesse canal. Tchau.